Primeira entrada no podcast, rapaz. O que teve de nego ligando e procurando a gente para querer saber o que é isso, o que é esse nome, aonde nós vamos, onde nós estamos. Rapaz, eu não esperava que fosse tudo isso, não. O que você está achando disso? Não, eu estou achando fabuloso, até porque a gente começou numa conversa tão tranquila e chegamos aonde já estamos. Muito legal. Um tema que eu acho que vai ser importante, e só você sabe descrever, é a história da coleção das revistas número 1 que você coleciona há mais de 40 anos. Hoje se transformou num patrimônio da Escola Superior de Propaganda e Marketing, mas a gente tem uma história junto, muito antes disso, 5 anos atrás. Lembra aí, pessoal? Eu querendo ser criativo, eu diria o seguinte. Essa coleção de revistas número 1, só de revistas brasileiras, é o nascimento, ou é o precursor dessa sigla WTF. Que porra é essa? Como é que um louco resolve, dezenas de anos, ficar guardando revistas número 1? Ah, fora as brigas que você tinha com a sua mulher, né? Porque... Muitas. Mas, para que isso? Principalmente no momento que nós vivemos hoje, de que parece que essa coisa de revista aí está ficando ultrapassada, né? O que o mundo é hoje, para onde as comunicações todas estão indo, nós temos visto aí o quanto que os meios impressos estão precisando se atualizar, se uniformizar em termos de outras plataformas, e, de repente, tem aqui um dinossauro falando de uma coleção de revistas número 1, que, segundo a última informação que eu tive da SPM, que hoje é detentora dessa coleção, tem 992 exemplares. 982 exemplares de títulos de revistas número 1 produzidas no Brasil. Eu fico muito feliz com isso, de ter doado isso para a SPM, até porque a SPM está aproveitando isso e está procurando fazer disso um material didático, de aprendizado para os alunos, particularmente na área de jornalismo e também da publicidade. Se você percorrer essas revistas no decorrer do tempo, passa ali um filme de jornalismo, que foi no Brasil, um filme de publicidade, do que aconteceu no Brasil com essa coleção de revistas. Agora, por que esta porra começou? E eu vou contar para vocês. Eu sou um profissional que trabalhei 50 e tantos anos, sempre ligado à área de mídia. Comecei na área de mídia, depois de ter passado pela área de promoção, atendimento, rodei a baiana até procurar dar certo em algum lugar. Não foi tão fácil, não consegui tudo o que eu queria, não. Mas o que é importante, quando eu trabalhava na mídia, na Thomson, que era a principal agência brasileira, naquela época, a mídia era separada por veículos. Tinha gente que fazia e comprava mídia para televisão, para o rádio, para o jornal, para a revista, para o então outdoor, para o cinema. Então, era uma compra especializada. E eu estava em início de carreira, eu trabalhava no tal do departamento de televisão. Houve uma mudança, uma evolução na mídia, no começo dos anos 70, em que a mídia começou a pensar, o profissional de mídia passou a ter que fazer planejamento. Antes ele era apenas um executor de comprar espaço, e aí nós tínhamos que planejar. E eu não tinha nenhuma intimidade com o meio impresso, que eu vivia o mundo da televisão, preocupado em querer aprender, que eu acho que isso nunca faz mal em nenhum tempo para ninguém, de procurar conhecer o que era esse meio impresso, e eu passei a pegar essas revistas e levar para casa de fim de semana. Na época era comum as editoras enviarem revistas para as agências de propaganda, e toda sexta-feira a gente recebia um calhamaço delas e levava para casa. Naquela época, começo dos anos 70, existiu um boom econômico brasileiro que permitiu com que aparecesse uma quantidade muito grande de editoras que passaram a imprimir muitas revistas. E eu comecei a perceber nesse bolo que eu levava para casa que tinha muita revista número 1. Muita não, razoavelmente me chamou a atenção. E aí eu pensei, caramba, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar essas revistas e vou guardar estas revistas que eu quero, no decorrer do tempo, acompanhar a sua evolução. Naquela época, nós procurávamos a informação. Ela não estava fácil no celular. Nós tínhamos que buscar a informação. E, ao fazer isso, começou-se, então, uma coleção de revistas com uma característica. Toda revista que era e é lançada, a primeira página da revista tem lá a nota do editor, que é a apresentação da revista. Toda revista diz a que veio.
né? Um exemplo que sempre costumo dar é com a revista Nova, que nos anos 70 foi revolucionária porque apresentou a nova mulher brasileira. Então dizia, estamos lançando a revista Nova para descobrir e valorizar a nova mulher brasileira, que agora, além dos afazeres domésticos, ela trabalha e cuida dos filhos e colabora com o lar. Eu queria acompanhar o que essa revista Nova ia fazer dos anos 70 no decorrer do tempo, como um aprendizado. Por quê? Publicidade e conteúdo andam juntos, sempre andaram. E no caso da mídia impressa, em particular em revistas, que sempre... A mídia revista foi a primeira a criar segmentos de mercado. Não era uma coisa generalizada. E apropriar anúncios qualificados para essas revistas dentro de setores que elas atuavam era uma identificação importante para aquela época de você atingir o espírito do consumidor ao estar lendo uma revista como Veja e está enfronhado com um anúncio que está ali, que tem alguma coisa a ver com o conteúdo delas. Esse estudo sempre foi importante, e foi assim que nasceu. Daí para frente foi pedir para os amigos ganhar revistas número 1, virar rato de banca, de ir de banca em banca e procurar saber se tinha revista número 1, descobrir que o jornaleiro não sabe quando é revista número 1, a gente tinha que garimpar, e cheguei a essa marca impressionante. Ah, mas tem detalhe que você está passando batido, eu acho que tem que se esclarecer. Você se lembra como é que você conseguiu o Pato Donald? O Pato Donald é um caso à parte, né? O Pato Donald foi a primeira publicação que a Editora Abril imprimiu no Brasil. E a Editora Abril foi, durante muitos anos, décadas, muito importante para o jornalismo brasileiro, muito importante como empresa, e chegou a ser a maior editora de revistas, livros e fascículos da América Latina. Na América Latina. O que acontecia? Nessa de ter a coleção, me veio a vontade de falar, eu preciso ter a primeira revista que a Editora Abril publicou, que era o Pato Donald, número 1, datado de 1950. E não conseguia. Me diziam lá na Abril o seguinte, olha, só tem 2 exemplares dessa revista número 1. Uma está na casa do seu Vitor Tivita e o outro está no Museu da Abril. Você nunca vai ter essa revista número 1. Um belo dia, começo dos anos 2000, já tem então uns 15 anos, eu estava passeando com a minha netinha na Avenida Paulista. Naquela época, como acontece hoje, aos sábados a Avenida Paulista era fechada para áreas de lazer e entretenimento, e eu fui com o meu genro, minha filha, minha esposa e a neta passear na Paulista. E estou andando no calçadão da Paulista, vejo uma mesinha, um sebo de revista e livros velhos, e quem está olhando para mim nessa banca? O velho Pato Donald. O velho Pato Donald em pé, sorrindo para mim. Eu bati o olho e falei, não acredito. Fui lá, peguei a revista, folheei, intacta, amarelinha, inteira. Virei para o cara e falei assim, quanto custa? Ele falou, R$50. Eu, mídia, mania de negociar, mas você acha que eu vou pagar uma revistinha de R$50? Não vou. Nisso a minha neta saiu de perto de mim, eu fui atrás dela. Falei, eu volto aí para pegar a revista, hein? 50 metros adiante, encontrei a família sentada ao ar livre, tomando um café. Sentei e falei, vou tomar um café que eu vou comprar a revista número 1, que eu vi lá, o Pato Donald. Acabei de tomar o café, voltei. Quando eu voltei, cadê a revista? Não tinha revista. Cadê a revista daqui? Vendi, doutor. Não, como vendeu? Não, você não quis, passou um outro cara aqui, pagou 50 e já levou. Mas cadê ele? Eu falei, não envia a cara dele. O que me interessa é os R$50. Voltei frustrado para a mesa, onde estava a família, e qual é a surpresa? O lazarento do meu genro, enquanto eu estava tomando café, ele foi lá e comprou a revista. E a revista estava lá em cima da mesa, olhando e sorridente para mim. Então, esse é o troféu. O Pato Donald é um troféu importante dessa coleção. Mas mudando de pato para ganso, mas em cima do mesmo tema, eu queria que você lembrasse da revista Alegria, número 1, que houve um trabalho estratégico de marketing, de propaganda surpreendente, que se a gente for analisar no detalhe, tem nessa edição, que é datada de 1983, detalhes que valem hoje, em termos de conteúdo dentro de uma publicação. Lembra essa história para a gente?
Essa é uma história que junta a coleção com uma atividade profissional, né? Eu nessa época, trabalhava na Norton Publicidade e nós tínhamos a conta da Nestlé, e por esses anos de 83, a Nestlé havia lançado um chocolate delicioso que existe até hoje, chamado Lolo. O Lolo foi uma versão do Milk Bar, que era um sucesso nos Estados Unidos. Aí Lolo, no decorrer do tempo, aí mudou de nome, virou Milk Bar aqui no mercado brasileiro, mas hoje é de novo Lolo. Você pode, inclusive, ver a propaganda atual do Lolinho dançando, que foi a origem da comunicação lá do seu lançamento dos anos 80. Bom, nessa época, nós fomos procurados pela Editora Abril, que estava lançando a revista Alegria. Aliás, esse é um caso que a gente precisa mostrar no Instagram, né? Eu acho que vai valer a pena depois nós postarmos isso para poder ter uma visão melhor do trabalho que foi feito. Mas eu vou tentar passar a imagem do que é que foi feito. A revista Alegria era uma revista... acho que ela nem existe mais. Não existe, não. Uma revista voltada para a criança, um público infantil, o público de Lolo. Hoje as crianças ficam olhando o Instagram, esses programas infantis. Tem muita coisa para acessar, sem dúvida. Mas a revista Alegria, voltada para esse público, é natural que os vendedores de espaço da Editora Abril procurassem a Norton para ter o anúncio de Lolo dentro da revista, e era a revista número 1. O ponto que eu queria juntar com o fato da coleção. O quanto que é importante na comunicação você fazer todo dia a mesma coisa, de preferência de maneira diferente. Porque seria normal você pegar um anúncio e colocar na revista que estava sendo lançada, ia ser badalado, e estava lá o Lolinho com o seu famosa página de anúncio. Mas, incomodados que nós sempre fomos, nós falamos, não, tem que fazer algo a mais. Nós queríamos que o Lolo se transformasse num personagem e que vivesse uma história da vaquinha Lolo, que era a identificação do produto, numa historinha infantil dentro da revista. A Editora Abril foi consultada, concordaram, e nós fizemos, não só no primeiro número, mas nos 8 primeiros números, a vaquinha Lolo vivendo uma aventura com a vaquinha e o personagem Lolo no mesmo, dentro do mesmo contexto de conteúdo da revista. Você vendo a revista, isso vai poder ser visto, repito, no Instagram ou no Face, a integração de conteúdo com a publicidade. E que hoje eu me pergunto, que oportunidades existiriam no mercado, com toda a evolução tecnológica, com os dispositivos que existem da comunicação, o que poderia ser feito para colocar a informação publicitária dentro do conteúdo de um veículo de comunicação. Acho que esse foi um bom exemplo e que foi muito gostoso ter participado dele. Olha, você deu uma visão de publicitário consagrado, um profissional de primeira linha. Mas eu, do ponto de vista jornalístico, guardo lembranças da minha época de redação, inclusive na própria Editora Abril, onde o editorial não se misturava com o comercial. A famosa Igreja-Estado. Igreja-Estado. Isso deu tanta confusão. Por onde trabalhei, me lembro disso. Até a composição tipográfica tinha que ser diferente do anúncio em relação a uma matéria jornalística. Até hoje se vê, quando é material pago, de ter no alto assim, informe publicitário, né? Alguns editores exigem isso. Mas os... Que é para mostrar que não é um conteúdo gerado pelos jornalistas da casa. Pois é, mas os nossos companheiros que estão acompanhando aqui, vendo a gente nesse trabalho, devem saber que essa briga existe, mas está cada vez menor. E eu diria, como jornalista, que o jornalismo está perdendo espaço. Porque até na própria televisão já há fatiamento de programas com conteúdo jornalístico / editorial para a inserção de comerciais. Sei lá se a modernidade está levando a gente num outro rumo, não sei para onde vai. Você deve ter um conhecimento sobre isso. Eu gostaria de fazer uma provocação. Eu acho que essa função de jornalista, ela, infelizmente, está sendo banalizada. Porque todas as pessoas passaram a ter direito à opinião. Mais do que isso. Boa parte das pessoas acham que a sua opinião é que é válida. Não, e sem contestação, tem certo e tem errado. O problema é que o que se vê
é muita informação trocada nas redes sociais sem uma base de conhecimento, sem um aprofundamento exato daquele assunto, sem um conhecimento técnico, inclusive das consequências. Parece que pode ser interessante para essa pessoa que está vomitando aquilo que ele está chamando de verdade, como algo que ele vai estar dando a sua opinião, uma balizada, mas sem um critério. Isso é muito ruim. A função do jornalista está sendo banalizada porque eu acho que falta um interesse de descobrir no profissional do jornal, do jornalismo, o mesmo talento de outras profissões. Isso é a questão de talento. E, no caso do jornalismo, agravado com a necessidade de um extremo e rigoroso conhecimento. Pois é, você tem razão em tese, Zé Francisco, porque, na verdade, o que está ocorrendo é o seguinte: essa banalização é decorrentemente da tecnologia. Hoje, qualquer um entra num Facebook, num Zap e põe a sua opinião a respeito. Cria-se uma corrente chamada fake news. Fake news é a palavra da moda. E, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que nós estamos perdendo, como jornalista, perdendo espaço, inclusive pela própria forma de gestão das empresas de comunicação. Hoje, um profissional qualificado, se deixar o seu posto, eles colocam 4 estagiários, não que sejam incompetentes, mas despreparados para cumprir a função de um jornalismo que antigamente era quase um sacerdócio. Hoje não existe mais isso. A geração está em extinção. Recentemente, eu trabalhei 19 anos no Grupo Bandeirantes, recentemente fui participar de um programa que começava de madrugada. Então, até te falei outro dia, fui surpreendido quando entrei na redação, uma garotada lá, e um menino falou: "Ô, senhor Rossini, o senhor trabalhou aqui?" Não. Eu olhei e falei: "O senhor Rossini trabalhou aqui." Então já não era mais comigo, eu já não faço mais parte dessa geração. Então, tudo isso tem a ver com essa modernidade. Para onde a gente vai, eu não sei. Mas a questão de que sempre houve um balizamento entre comercial e editorial, os tempos modernos estão acabando com isso. E o interesse está na gestão empresarial, não mais na vocação da informação. E aí eu completaria dizendo que nada contra o frescor da juventude. Nada, absolutamente. Todos nós fomos jovens, todos nós geramos e fizemos carreira e ganhamos algum dinheiro, criamos nossas famílias, também pelo frescor da juventude. O que precisa ser tomado um pouco mais de atenção é com relação à profundidade do conhecimento. E Você gerar conteúdo hoje sem algo estabelecido, sem um conhecimento melhor daquilo que você está falando, você com certeza está sendo superficial. A velocidade do mundo hoje ela é superficial porque não está dando oportunidade para se discutir mais profundidade de conteúdo. Senhor José Francisco Queiroz, tenho a lhe dizer o seguinte: é um paradoxo que ocorre hoje, porque hoje todo mundo tem um Google, tem instrumentos para se atualizar, se modernizar, e, no entanto, nem esses instrumentos são usados com o devido cuidado. Por exemplo, quem acompanha a televisão, noticiário da televisão, vê o repórter dizendo acidente e incidente. Há uma diferença substancial entre uma palavra e outra, assim como roubo e furto. Ora, os companheiros de imprensa que me desculpem que estão hoje na militância, eles não conhecem as diferenças. O que é um roubo, o que é um furto, o que é um acidente e o que é um incidente. Então, essa mistura toda leva num roldão toda a forma de conhecimento com um sentido mais deprimente do que poderia ser a comunicação. Sem dúvida, mas aqui também estamos para falar de coisas boas, de bons exemplos, de assuntos que nós podemos trazer com o nosso conhecimento, experiência, história. Você é um cara que gosta de contar história, vive delas como jornalista, eu sempre adorei histórias, e eu acho que nós temos muito a dizer, contar, conhecer e se divertir um pouco com o nosso criativo WTF. É tudo o que eu quero.